Olá pessoal, aqui é João Neto e nesse vídeo a gente vai falar sobre o diagrama tensão da informação do concreto, tá? O concreto, como eu falei, ele é um material, né, não, não linear. Então ele segue esse gráfico, certo? E aquele ponto que eu falei para vocês que a gente ia encontrar é justamente o FCK, né? O FCK que a gente, muitos de vocês já ouviram falar, né, do FCK, que é o que? FCK é resistência característica do de compressão, na verdade, de concreto não, de compressão, né? Resistência característica de compressão. Só que quando a gente vai dimensionar a estrutura, né, a gente não trabalha com esse FCK, que a gente faz a gente minora ele, né, diminui a resistência dele, que vocês sabem que um projeto ele tem que ser econômico, ele tem que ser eficiente e também ele tem que ser muito seguro, né? Então a gente não confia muito na resistência do concreto, apesar de ser um ensaio bem feito, a gente minora ele para a gente ter mais segurança. Então quando a gente minora ele, a gente vai chegar aqui na resistência de projeto, né? A gente vai chamar ela de FCD, né? FCD, que é a resistência de projeto à compressão, né? Esse D aqui é de design, né? Então a resistência à compressão de projeto, certo? A gente vai chegar nessa resistência e é a resistência que a gente vai usar no nosso projeto. Só que aqui eu preciso adicionar alguma coisa que está faltando, que é o quê? Que é você multiplicar, né, esse FCD por 0,85, né? Que realmente essa aqui é a resistência do concreto que a gente vai usar. Por que, né, que existe essa resistência? Esse 0,85 aqui, a gente chama isso aqui de fluência, né? Fluência, ou seja, a gente minora mais ainda do que a gente já minorou a carga do FCK, porque a gente precisa trabalhar essa fluência. Porque aqui, olha só, na verdade, esse FCD, né? Esse FCD, ele é o que? Ele a gente multiplica ele por 0,85 e o FCK a gente minora ele pelo coeficiente de segurança, né? Que normalmente aqui é um valor 1.3, 1.4, 1.5. A norma estabelece que a gente use 1.4, certo? Então, essa aqui é a equaçãozinha que a gente deve usar quando a gente está falando de resistência do concreto de projeto. É multiplicar esse 0,85, que é a fluência. Mas o que é fluência, né? Digamos o seguinte, se você tem um corpo de prova, né? Você vai ensaiar o corpo de prova no laboratório, você aplica uma carga aqui. Essa carga ela é em torno de 30 segundos a 80 segundos. A aplicação dessa carga, certo? É de 30 segundos a 80 segundos. Certo? E no concreto, como vocês sabem, né, a gente tem aqui os agregados, né? Agregado no concreto. A gente tem aqui a areia, né? Areia, o agregado miúdo, que é areia, o agregado graúdo, que é a brita, o seixo, outras coisas. Você tem a argamassa, né? O cimento. E você tem vazios também aqui e água, né? Quando você aplica a carga nesse intervalo de tempo aqui, é um tempo curto, né? Então aqui é um ensaio, isso aqui é um ensaio rápido. Aqui é um ensaio rápido, porque você está aplicando a carga em tempo rápido, né? E exatamente esses vazios e essa água elas não vão sair rapidamente. Porque numa estrutura, na prática, né, na vida real, você faz a fundação, do prédio, aí você coloca o pilar, né? Aí você constrói as vigas, você constrói a laje, aí você continua com os pilares, né? Aí você faz as vigas, aí com 6 meses depois você faz. Então isso aqui as cargas vão sendo incrementadas, né? Vou colocar aqui cargas incrementadas, lentamente.
Isso aqui é um ensaio. Isso aqui é um ensaio, né? Vamos dar um nome aqui de ensaio lento, né? Porque é um ensaio que o concreto já está sendo usado na prática, né? Na realidade. Então aqui você tem um ensaio lento e com um tempo depois, 2, 3 anos, dependendo da resistência do concreto, o Rush, né? Esse cara aqui, Rush, ele provou, né, que existe uma fluência, né, uma deformação lenta da estrutura, porque o ensaio que as cargas são implementadas lentamente. Então o Rush, né, lá pros, não sei qual é o ano certo que ele provou essa teoria, que a carga com um tempo muito longo depois, ela diminui de 12 a 18%. Ela diminui de 12 a 18%, mas a gente usa uma média aqui, né, multiplica por 0,85 e reduz 15%, né, que é uma média mais ou menos que a gente pode trabalhar, certo? Então a resistência que a gente vai usar é justamente essa aqui, ó, certo? Essa resistência, claro, que depois que a gente ter achado o FSCD, que é minorar a carga, certo? Um exemplo disso, por exemplo, se eu pegar um concreto de 30 MPa, né, 30 MPa, e dividir por 1,4, eu vou estar usando um FCD mais ou menos aí de 21 e alguma coisa, 0,4 eu acho, não sei o exato momento, mas a gente vai diminuir a carga do concreto, certo? E com isso a gente vai diminuir mais ainda, porque a gente vai multiplicar por 0,85. Aí a gente vai usar essa resistência no cálculo dos nossos elementos estruturais, certo? Vamos falar agora um pouco de como essa tensão aqui, ela funciona dentro de uma viga, né? Ou de um pilar, qualquer coisa, mas vou dar um exemplo aqui de uma viga. Como é que essa tensão ela vai ser usada dentro da seção de uma viga, né? Olha só, eu tenho aqui uma seção de uma viga, né, retangular, vou chamar isso aqui de BW, né? Por que BW? Aqui é a largura, porque a gente tem também seção T, e na seção T a gente tem BF. Então, se você tiver uma seção retangular, você usa só B. Se você tiver, você pode usar BW também, certo? Aqui eu vou ter uma altura, H, vou chamar. Aqui eu vou ter a armadura que eu vou colocar, olha só. E aqui, do eixo da armadura até a fibra mais comprimida, né, a fibra mais superior, eu vou ter chamar de D. Certo? Beleza. Como é que essas tensões, né, elas vão funcionar? Aquelas tensões que eu falei, a resistência do concreto em relação ao momento que eu aplicar, certo? Se você, vamos pegar aqui uma viga, né, uma viga, você aplica a carga na viga, né? O que vai acontecer? A viga ela vai deformar, né? Ela vai ocorrer uma flexão nessa viga. Eu vou exagerar aqui, não vai ocorrer dessa forma, mas vou exagerar para vocês entenderem. O que é que vai acontecer na barra? Na barra, a fibra superior ela vai tender a comprimir e a fibra inferior ela vai tender a tracionar. Isso a gente consegue ver de uma forma bem intuitiva, né? Vou pegar um material, fizer uma flexão nele, essas fibras aqui elas vão tender a se juntar mais e essas aqui vão tender a se separar mais, as fibras de baixo, certo? Então aqui nesse ponto há um ponto aqui, né, que eu preciso conhecer, que a gente chama de linha neutra, que o material, a resistência passa de ser de compressão para uma resistência de tração, né? Que é o que acontece aqui, ó. Resistência de compressão passa esse ponto que a gente vai chamar de X, né? Desse ponto até a fibra mais superior a gente vai chamar de X, que é justamente aqui, esse ponto. Essa parte aqui da seção ela trabalha em compressão, né? Que é o que eu estou mostrando nesse diagrama aqui. E essa parte de baixo toda em tração. Por isso que a gente coloca o aço aqui, certo? Então, essa tensão aqui que eu quero que vocês observem mais, a gente vai falar mais sobre dimensionamento de vigas mais para frente, mas essa tensão aqui, essa resistência, na verdade, que a gente está usando aqui, é aquela resistência que eu expliquei que é a resistência que a gente vai usar. E a gente vai simplificar com RCD, certo? A gente vai calcular e vai simplificar com RCD. Eu vou ter uma resistência do aço, né? Essa mesma resistência aqui do aço. Né? E aqui o que acontece? Acontece a flexão, né? Acontece o que está aqui, ó, flexão. Então,
ele vai girar, aqui vai ter um binário, né? E aqui vai surgir esse momento MD, né? Que é o nosso momento de projeto, tá? Que é o momento que a gente vai usar para dimensionar as armaduras. Então aqui a gente vai ter um binário, né? Que vai ficar mais ou menos isso aqui, MD. É claro, obviamente eu vou ter uma distância aqui que eu vou chamar de Z, né? Pode ser RCD vezes Z e pode ser também RSD vezes Z, né? Eu tenho um braço de alavanca e esse momento, porque o momento é uma força aplicada a uma distância de origem, certo? Então aqui eu tenho um binário, né? Um binário, certo? E a gente vai ver que esse x aqui ele vai variar, né? Que é a posição da linha neutra, ele vai variar. E a gente vai falar mais disso na frente. Outro conceito que eu queria falar para vocês é o conceito de coeficiente de Poisson, né? Se eu tiver uma peça aqui, peça qualquer, e aplicar uma carga sobre ela, por exemplo, no concreto, né? Que é o que é usado no projeto, o concreto ele vai ter uma deformação lateral, né? Tanto ele vai ter uma deformação, para aplicar uma força axial aqui, ele vai ter uma deformação nesse sentido, né, em Y, e uma deformação em X, né, lateral do material, certo? E essa variação, né, que a gente chama de coeficiente de Poisson, que é um Vzinho assim, não sei, não estou lembrado como é o nome dessa letra, mas é um Vzinho que é o coeficiente de Poisson, certo? Então a relação entre essa deformação em Y e X é o que a gente chama de coeficiente de Poisson. Nesse caso, né, compressão, ele vai ser negativo, né? Vai ser negativo. Se fosse, porque aqui a gente vai ter compressão. Se for positivo, né? Se for positivo, vai ter tração, né? Certo? Então aqui é basicamente o que a gente consegue entender sobre o diagrama tensão-deformação do concreto e que a gente pode usar de resistência do concreto, tá? Vamos falar um pouquinho do aço, né? O aço é um material excelente, eu gosto muito do aço, porque o aço tanto ele é bom de compressão como ele é bom de tração, né? Diferente do concreto, que é um material muito bom a compressão e considero muito ruim, é desprezado até a resistência à tração do concreto, que é em torno de 8 a 12% da resistência que ele consegue ter à compressão. Então o aço, né? O aço a gente vai trabalhar da mesma forma. Eu vou ter aqui, ó, um ponto que eu vou usar como referência para a resistência do aço, que eu vou chamar de FYK, que é a resistência característica do aço, né? Eu vou minorar também, né? E vou achar aqui, vou minorar essa resistência, como a minoria do concreto, eu vou achar um FYD, né? Que o FYD é a resistência do aço que eu vou usar em projeto, né? O D de design. Então eu vou diminuir, né, essa resistência, pegar o FYK e dividir pelo coeficiente de segurança também do aço. Esse coeficiente na norma ele é 1,15, né? É um coeficiente maior do que 1, por quê, né? Qual a diferença de 1,15 para 1,4, que é do concreto? Porque aqui a indústria do aço, né, é uma indústria mais refinada, mas a tecnologia é melhor, você consegue trabalhar o aço com a segurança mais alta. Diferente do concreto, que eu não sei muitas das vezes quem que fez o traço, aquele negócio, aqui a tecnologia é mais avançada e o material, além de ser um material mais homogêneo, né, tem uma homogeneidade melhor o aço. Então, na norma tem apenas 1,15 de redução, né, dessa característica, e ela cai aqui, né, mais embaixo, e eu vou trabalhar aqui nessa faixa, certo? Então esse ponto aqui é o ponto que eu vou trabalhar no meu material, que é o aço, que é o que eu vou usar. E aí mais pra frente a gente vai ver a resistência, né, quais é a resistência que a gente tem do aço, certo? Ele é bom no alongamento, né, que é a tração, e o aço também ele é bom no encurtamento, né, que é a compressão. Então ele vai variar aqui, mais ou menos aqui de, dependendo aqui, vai ter uma informação específica do aço, até, ele limita aqui por norma até 10 por 1000, né?
Isso aqui pode ser mais alto, mas na norma, né? A norma limita até 10 por mil, certo? De alongamento, né, do aço. Então vai aqui de um valor, pode ser 2% até, dependendo do aço aqui, da resistência do aço que a gente está usando, a gente vai verificar qual é o aço na hora que a gente for dimensionar, detalhar as armaduras, a gente escolhe um aço, a gente acha esse cara aqui e a gente dimensiona isso para isso. Tá? Então ele vai ter essa variação aqui, daqui até 10 por mil. Eu vou explicar isso mais tarde depois. Eu quero que vocês entendam aqui como é que funciona mais ou menos o diagrama tensão e deformação do aço. Tá? E o encurtamento do aço, ele vem também aqui dependendo da resistência do aço que a gente vai usar, até a gente vai limitar, né, ele até 3 por mil. Na verdade eu vou colocar aqui em cima 3,5 por mil. A gente vai limitar ele até um certo ponto. Por quê, né? Porque não faz sentido, né? Se eu estou trabalhando a aderência, né? Eu estou trabalhando a aderência do aço do concreto, eles têm que se deformar junto, apesar de ser materiais com resistência diferente. É interessante para mim, através da aderência, né, entre eles, que eles se deformem juntos. Então, a norma que ela limita uma compressão de encurtamento, né, de 3,5 por mil do aço. Certo? Então é isso aí, pessoal. Era só isso que eu tinha a falar sobre o concreto e sobre o aço, sobre a deformação. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade aí ao nosso curso. Vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu! Para você receber o aviso de quando eu postar um novo vídeo no canal, se inscreva aí embaixo, ative as notificações no sininho, clique em gostei se gostar e pode comentar aí embaixo tirando alguma dúvida. No celular é o mesmo procedimento abaixo do vídeo, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho.